Então eu tô aqui hoje com o Matias que cursa jornalismo na Casper Libero, ele tá no terceiro ano e, se apresente aí um pouco, Mati, como é que você tá? Se apresente um pouco aí pro pessoal. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Matias, como o Henrique falou, tenho 19 anos, faço jornalismo na Casper e é isso, gosto muito de comunicação e vamos aí bater um papo legal. Não, legal. Como nessa primeira temporada desse nosso podcast a gente está falando muito sobre apresentações, sobre falar em público e as técnicas, a gente achou legal trazer você, né? Pô, jornalista vai saber muito, vai ter muita técnica aí para comunicar, para fazer apresentações boas e eu acho que vai colaborar muito com a nossa temporada de episódios que a gente vem fazendo aí. Matias, assim, conta um pouco para mim como é que você faz suas apresentações, assim, como é que é fazer trabalho, apresentar, como é que é feito isso? Cara, então, como você mesmo falou, para a profissão de jornalista, ter essa habilidade, né, essa skill é essencial, não só para jornalista, mas também para qualquer profissional da comunicação. É importante você ter essa desenvoltura e essa leveza para poder comunicar. É, e pode repetir a sua pergunta? Como é que você trabalha como você faz apresentações, qual é o seu processo para criar apresentações, se comunicar com o público, assim, em geral? Boa. Bom, dito isso, eu acho que o primeiro passo é pensar na pessoa, no ouvinte, em o que ela quer ouvir. O que seja numa apresentação de um trabalho, seja apresentação na universidade, uma palestra, qualquer outra coisa. Eu imagino que o primeiro passo e o primeiro passo que eu costumo seguir seja pensar no ouvinte. O que essa pessoa quer ouvir, de que forma que ela quer ouvir, de que forma eu devo me comunicar com ela. Então, sempre penso me colocando no lugar do receptor e dessa pessoa que está escutando. A partir daí, eu começo a construir a minha narrativa, construir o que eu quero comunicar. Então, seja um trabalho de faculdade, por exemplo, eu penso nos meus colegas e na professora, no professor. Óbvio que o professor quer que a gente fale, que eu fale, o que quer que seja dito, de que forma ele quer. Então, a partir disso, eu começo a moldar o meu discurso. E, assim, eu acho que bate muito com o que eu faço também aqui, a gente acaba moldando muito dos nossos discursos e nossas apresentações, né? Eu acabo fazendo mais ou menos dessa forma também. Eu acabo entendendo mais ou menos a vibe que eu quero passar no trabalho, que eu quero passar na minha apresentação e o público que vai estar me assistindo. Eu acho que conversa muito com o que você falou. Mas assim, por exemplo, eu tenho algumas dificuldades ainda na comunicação em público, né? Apesar de eu adorar falar em público, às vezes alguma ansiedade bate, né? Eu ainda fico ansioso para as apresentações, assim. Como é que é? Você ainda se sente ansioso? Você está no terceiro ano de jornalismo, já fez muitas apresentações, já falou com muito professor, já, enfim, entrevistou muita gente. Como é que é essa questão de ansiedade mesmo, ou de alguma dificuldade que você tem, né? Eu tô dando exemplo da ansiedade, é claro, mas como é que é isso, Márcio? Então, essa questão aí é natural. Eu acho que é normal quando você não tem essa prática, quando você não está habituado a fazer isso constantemente. Eu acho que é normal. E também é um problema, entre aspas, problema, né? Uma característica super resolvível. É muito fácil de lidar com isso e qualquer pessoa consegue mudar. Particularmente, eu já tive problema em falar em público, mas quando eu era bem menor, mas desde sempre eu sempre fui desinibido. Então, mesmo tendo essa resistência ainda, eu já era meio, fala e dane-se, sabe? Você tem que falar, então tem que ir de qualquer jeito. Então, sempre fui inibido. Uma coisa que me ajudou, é uma coisa que eu até dou uma sugestão para quem tem esse interesse, para quem não só tem o interesse, mas também tem a necessidade de falar em público, é fazer teatro. Teatro é um negócio que ajuda Sim. muito você ser desinibido, você conseguir se expressar melhor, você ter até mesmo a dicção melhor. Então eu acho que só agrega coisas positivas. O teatro ajuda muito na prática do falar em público. E não só teatro, né, mas visitar uma fono, fazer, quem sabe, um curso especializante nisso. Eu acho que são coisas que vão ajudar. E, lógico, não tem coisa que mais ajuda e que mais te dá segurança do que você praticar. Praticar, Então, né?
Você mesmo que nas suas primeiras você fique travado ou travada, você se sinta limitado, eu acho que não tem outra forma mais eficaz e mais eficiente que você falar, que você ir com medo ou sem medo, sabe? Eu acho que é uma barreira, é um estágio que você tem que romper, que você tem que passar, e que conforme você vai ganhando confiança, vai ganhando experiência, eu acho que você vai aos poucos construindo uma narrativa e uma oratória boa para falar em público, entendeu? Não, legal, eu acho que é exatamente isso, eu vou ter que concordar com tudo que você falou mesmo, assim, porque eu acho que conforme a gente vai praticando cada vez mais e a gente vai entrando nesse meio, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais confortável, né? Aquilo que eu disse, assim, também, eu adoro falar em público, mas ainda assim eu tenho algumas certas ansiedades, assim, né? Pra falar, eu acho que por questão de, sei lá, ansiedade pra passar meu conteúdo, enfim, eu me sinto muito confortável em público, assim, mas ainda tenho algumas ansiedades. E eu tenho criado algumas... E é normal isso, né? É normal, é completamente normal. E eu tenho criado algumas técnicas pra isso, né, pra me tranquilizar. Então, por exemplo, pra eu ter certeza do que eu tô falando, assim, ter mais confiança, por exemplo, do conteúdo que eu vou estar passando na minha apresentação, eu treino bastante sozinho também. Você tem algumas dessas técnicas, assim? Você desenvolve alguma dessas técnicas? Pratica algumas das suas próprias técnicas, talvez? Tenho. Enfim, uma coisa que também é legal falar para quem precisa e tem é travado, assim, para se apresentar em público, é sempre ter boas referências. Você sempre pegar alguém que já é experiente na área, alguém que fala, que tem uma oratória boa, e olhar como essa pessoa se comporta num palco, sei lá, na frente de público, e você sempre vê a movimentação corporal dela, como ela fala, de que jeito que ela fala, para onde ela olha, sempre se espelhar, né, em alguém. Eu acho que é importante. Essa, inclusive, é uma das minhas técnicas como jornalista, né, ainda mais como na carreira que eu quero seguir, que é sendo repórter. Eu acho que você precisa ter uma desenvoltura na frente da câmera, porque, querendo ou não, tudo bem que não é uma plateia, por exemplo, né, mas eu acho que a câmera também é algo que te inibe, que te deixa meio acuado. Então você precisa ter algumas técnicas e também experiência para poder se sair bem na frente das câmeras. E uma coisa que eu costumo fazer bastante é observar os repórteres e ter essa referência de falar, pô, olha como ele fala, olha como ela fala, qual é uma movimentação de corpo que essa pessoa tem. Eu acho que é uma coisa que é uma técnica que você pode seguir. E isso que você falou é importante também. Você falar, ler em público, primeiro aquilo que você vai falar. Acho que você primeiro escreve, né? Primeiro vira um texto. Isso. Acho que raramente você sai falando da sua cabeça. Então, primeiro aquilo vira um texto. Então, um estágio importante é ler esse texto em voz alta. Porque quando a gente lê na cabeça é uma coisa. Agora, quando você lê em voz alta para si mesmo, é outra. Você consegue perceber se tá repetitivo, se não tá, se sua oratória tá boa, se não tá. Então é algo que falar sozinho puta... E Matias, assim, a gente falou dessas técnicas todas e tal, mas eu queria entender de você, assim, também. Você tem alguma dificuldade, assim, qual que é a sua dificuldade apresentando hoje? Você ainda tem alguma dificuldade? Que é completamente normal, né, assim, ainda mais que por mais que a gente evolua, trabalha pra evoluir, ainda sempre vai ter alguma coisa a ser polida, assim. Cara, eu tenho sim, velho. Igual você falou, é natural e é normal e é super trabalhável essas dificuldades e esses problemas que as pessoas têm. Eu, quando eu era mais novo, costumava ficar mais nervoso para falar em público, para subir num palco, para fazer uma apresentação, o que quer que seja. Costumava ficar bem nervoso, com frio na barriga, mas o frio na barriga é gostoso. É aquele frio na barriga de, nossa, vou estar em público, tenho a responsabilidade, mas aquele frio na barriga é bom. Atualmente eu tenho, sim, igual eu falei, eu sou muito desinibido e sou zero problema em falar em público. Só que eu acho que um dos meus maiores problemas está na minha dicção. Eu acho que às vezes a minha dicção falha, eu tenho que repetir a frase, eu tenho que reconstruir o que eu estava falando. Então eu acho que é algo que eu preciso trabalhar. Ir numa fono, às vezes até mesmo fazer alguns testes, né, antes de apresentar. Então eu acho que é algo que é um ponto fraco da minha apresentação. Eu acho que é algo que eu poderia trabalhar
e é um aspecto que eu sinto que poderia ser melhor, e que se fosse melhor, certamente fortaleceria a minha narrativa, certamente eu contaria a história com mais facilidade, e certamente traria mais credibilidade ao meu discurso. É ótimo, e você falou tudo também, né? Eu acho que a fazer apresentações é contar história, né? E eu acho que é importante a gente ter uma consistência nisso tudo, porque a gente precisa, né, sair contando histórias. Apresentar é basicamente isso, a gente tem que contar uma história para vender alguma ideia nossa, né? Sempre é assim. História, velho. E eu acho que um pensamento bom para quem vai subir no palco, para quem vai apresentar, é sempre pensar que você vai falar com seus amigos, com as pessoas que você é íntima, com alguém que você já tem a liberdade. Não com, sei lá, com desconhecidos ou com pessoas que você tem pouco contato. Eu acho que pensar que você é íntimo, que você conhece aquelas pessoas é algo que pode te trazer uma liberdade maior na hora de falar também. Claro, você não vai falar como se você estivesse falando com seus amigos na sala da sua casa, né? Você vai ter um certo polimento, ser polido para poder apresentar também, dependendo da apresentação e dependendo de todo o contexto, né? Mas eu acho que ter em mente que você já conhece aquelas pessoas, que não é um ambiente para você se sentir acuado, que é um ambiente que você tem liberdade para falar, e também que você domina do assunto, são elementos que podem acrescentar aquilo que você tá trazendo para o grupo. Não, eu acho que é isso, é bem isso mesmo, é você tentar se sentir o mais em casa possível, né? Você ser mais acolhido. E eu acho que você vai sentindo isso, eu acho que conforme essa apresentação vai rolando, não sei você, mas uma das técnicas também que eu tenho feito é eu criar uma apresentação bem tranquila no começo, de conversar mesmo, porque eu vou me sentindo cada vez mais tranquilo. E assim, quando eu precisar apresentar meu conteúdo de verdade, eu vou estar bem relaxado, sem aquela ansiedade toda, e vou conseguir entregar tudo aquilo que eu precisava entregar. Boa. De uma forma muito, muito eficiente. E é muito isso, assim, você tentar se sentir mais em casa possível e mais próximo das pessoas que você sempre conversou possível. Porque no final a apresentação é isso, sabe? Não tem por que você estar nervoso, assim. É completamente normal se sentir nervoso, mas não tem por que estar, né? Ali, com essa... Sim, um erro bastante comum quando a gente vai apresentar é, tipo, no começo ficar apreensivo, ficar nervoso, até querer sair vomitando informação, sabe? Já começar a apresentação, já começar a falar e sair vomitando a apresentação e quebrar o ritmo e cortar coisa, alguma informação que seria importante, você não dá a devida importância para ela. Então, eu acho que quando você entrar no palco, quebrar o gelo e conversar talvez sobre um outro assunto, talvez fazer uma introduçãozinha básica sobre você, sobre alguma outra coisa. Eu acho que é importante para você se tranquilizar, ver que você está no controle, que você domina as técnicas de apresentação. Então, eu acho que te possibilita, tipo assim, ir soltando e levando o decorrer da apresentação com mais leveza, entendeu? É algo que no teatro é muito comum, a gente chegar nas primeiras cenas e ficar apreensivo e sair vomitando fala, correr com fala atrás de fala, e a gente nem vê, quando a gente vê já foi assim, tudo que a gente tinha para falar. Então eu acho que vai com calma, vai com leveza, que esses primeiros minutos também são importantes, são fundamentais também para o decorrer e para o restante do seu discurso. Não, é isso. Então, Matias, eu acho que é isso. Nosso tempo aqui hoje é um pouco limitado. Você quer deixar alguma mensagem final, alguma ressalva aí que, assim, deixou de falar, enfim? Eu acho que não, mas sempre praticar. Se a pessoa tem a prática, se ela tem o costume de praticar, eu acho que é algo que vai ser benéfico para ela e que ela vai conseguir desenvolver essa habilidade de falar em público com uma tranquilidade enorme. Não, legal. É isso mesmo. Então é isso. Muito obrigado, Matias, por estar aqui comigo. E muito obrigado por participar desse episódio, topar participar desse episódio. Foi muito produtivo. Acho que dá para tirar bastante coisa legal daqui. Bom, eu que agradeço pela oportunidade. Um prazer falar contigo, Henricão. Um grande abraço para quem ouviu. Valeu. Obrigado.